Continuando, alunos, agora nós iremos para o vídeo, que é a explicação certa das atividades do dia, ok? Então, vamos lá. A primeira atividade do dia é o eu cientista, ok? Todo mundo vai abrir o livro na página 122, certo? 123. Lembram que na semana passada eu falei que nós iríamos montar essa semana um gnomo, certo? Então, vai ser hoje, né, no caso. E o que é que vocês vão precisar? Na atividade, diz assim, que tal construir um gnomo e com ele localizar os pontos cardeais por meio das sombras? Para isso, siga as orientações a seguir. Gente, nós estudamos, né, o que é um gnomo, certo? Que é um instrumento que era utilizado, né, para se orientar, né? Através desse instrumento, que tinha uma haste fincada no chão, né? Era projetado sombras e era possível, né? Identificar as horas do dia, né? Se era de manhã, se era meio-dia, se era noite. Aqui diz alguns materiais que são necessários, por exemplo, vareta de madeira de 20 centímetros, de no mínimo 20 centímetros, quadrado de EVA grosso com 40 centímetros de lado, 40 centímetros de barbante, caneta, cola para EVA e régua. Ah, professor, eu não tenho EVA. Você pode fazer com papelão, certo? Não é obrigado a fazer exatamente com os mesmos materiais que a atividade aqui pede. Inclusive, eu deixei no roteiro de atividade um vídeo, certo? Que um menino, ele constrói um gnomo bem simples, o que ele fez, de papelão, certo? Quem quiser construir igual o dele também não tem problema algum. Eu deixei o link do vídeo dele do YouTube no roteiro de atividade, é só dar uma olhadinha, ok? Aqui tem todo o passo a passo de como você tem que observar, certo? Construir e o que você tem que fazer, né? Faça um furo com a ponta de caneta no centro do EVA ou do papelão. Coloque cola no furo e encaixe a vareta posicionando na vertical. Verifique de que esteja bem fixada, ou seja, para ficar em pé assim. Deixe o gnomo em um local que receba luz do sol o dia todo, ou seja, pode ser no meio do seu quintal. Um lugar que tenha sol ali o dia todo. Por volta das 10 horas da manhã, faça uma marca na extremidade da sombra da vareta. Quando der as 10 horas, você vai fazer uma marcação, certo? Na extremidade da vareta, marcando aqui essa sombra. Faça, utilizando a caneta e a régua, uma linha na vareta até a marca da sombra que você fez. Próximo, amarre uma das pontas do barbante na base da vareta e amarre a caneta na outra extremidade, deixando o comprimento do barbante do tamanho da linha traçada. Posicione a caneta na marca da sombra e trace uma circunferência ao redor da caneta, da vareta. Deixe o instrumento no mesmo local até o período da tarde. Volte a observar as sombras. Quando a extremidade da sombra coincidisse com a linha de circunferência, faça outra marca. Faça outra linha ligando a extremidade da sombra à vareta. Trace uma linha ligando a extremidade das sombras. Faça outra linha da vareta até a circunferência, passando pelo ponto médio da linha feita pelas extremidades das sombras. Gente, aqui tem mais ou menos uma ilustração, certo? Do que você tem que fazer, ok? As marcações para depois você comparar. E aqui diz assim, o vídeo que eu também coloquei lá como sugestão no roteiro, ele mostra como foi que o menino fez e marcou dele, certo? Não é exatamente igual a esse daqui, mas dá para vocês terem uma boa noção. Primeira questão diz assim, o que aconteceu com a sombra da vareta entre a primeira e a segunda marcação, né? A sombra se movimentou da esquerda para a direita, vocês vão perceber isso. 2, por que você acha que isso aconteceu, né? Devido ao movimento aparente do Sol e pelo fato de a sombra se formar sempre do lado oposto à fonte de luz.
né? Eu ensinei para vocês que a sombra ela é formada sempre do lado oposto à fonte de luz. Ou seja, se a luz vem do lado direito, a sombra vai ser formada do lado esquerdo. Se a luz vem do leste, a sombra vai ser projetada do lado oeste. E 3 diz assim: você acha que um gnomo é um instrumento útil? Explique sua resposta. Né? Essa resposta é pessoal, então você vai dizer o que você acha, né? Lembrando que já foi muito útil antigamente, né? Porque o gnomo ele possibilita a localização dos pontos cardeais tendo como referência, né, apenas o Sol. Talvez não seja tão útil atualmente, mas antigamente foi muito, né? E se você não tiver nenhuma forma de se localizar, se você estiver perdido em algum lugar, né, ele pode ajudar você a descobrir os pontos, né, cardeais. Lembrando, gente, que é para escrever a resposta dessa atividade aí no caderno, certo? Bem organizado. Escreve o cabeçalho, a página da atividade, tudo bem organizado. Agora nós iremos para a segunda atividade do dia. Essa atividade anterior era para casa, certo? E agora que eu vou ler é para a sala. Então, vocês irão fazer comigo na aula do Google Meet. Primeira questão diz assim. Então, vamos lá, né, para a atividade de sala. Número 1, página 75 da ficha de atividade. Observe a imagem a seguir que representa uma sala de aula, né, que é a professora. Aí tem o aluno A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K e L. E aqui do lado vocês estão vendo a rosa dos ventos, né, que mostra os pontos, né, tanto os cardeais quanto os colaterais, que nós ainda iremos estudar. Aqui a lousa e aqui a porta. Aí diz assim: de acordo com a rosa dos ventos, responda as perguntas a seguir usando os pontos cardeais, no caso norte e sul, leste e oeste. Se o aluno C, esse aluno aqui, ó, for até a cadeira do aluno J, que está aqui, ó, qual direção ele deverá seguir? Então, você vai pensar, né? Ele vai vir pelo leste, se ele vem nessa direção aqui, ele está vindo pelo leste. Depois ele vai seguir ao norte, ok? Então, você tem que ir pensando quais seriam as possíveis trajetórias que esse aluno iria seguir. Poderia também ser o inverso, né? Ele poderia ir assim, ó, seguir reto, né, ao norte e depois ao leste. Então, essas ordens aí não tem problema você trocar a ordem, certo? B, para a aluna E ir ao quadro, cadê a aluna E? Tá aqui, por exemplo. Ela precisa ir ao quadro que está aqui na frente. Em qual direção ela irá, né? Para ir para a frente, essa aluna, ela vai, ó, em que direção? Norte, né? C. O aluno F foi tirar uma dúvida com a professora, mas antes ele parou para devolver a borracha para o aluno K. Quais foram as direções usadas por ele até chegar à mesa da professora? Então, você vai fazer essa trajetória aqui na figura, olhando essas direções aqui para descobrir quais as direções que ele seguiu. D. A professora precisou sair da sala para pegar um livro. Qual direção ela seguiu? Ela estava aqui, ó. Ela foi para esse lado aqui. Então, ela está indo para qual lado? É só observar a rosa dos ventos. 2. Siga as instruções a seguir e leve o homem primitivo caçador-coletor à árvore com frutas para que ele possa se alimentar. Então, a letra A diz assim: avance 3 casas para o leste. Ele está aqui nessa casinha, ó. Então, diz assim: 3 casas para o leste. 1, né? 2, 3. Vocês vão olhar aqui, ó, quais são o que é leste, o que é norte, o que é oeste e o que é o sul, certo? Então, 1, 2, 3. Letra B diz assim: avance 4 casas para o norte. O norte fica para frente, então, ó. 1, 2, 3, 4. Ok?
C, avance 6 casas para o leste. O leste vai ficar, né, à nossa direita aqui. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, até aqui, ok? Próximo diz assim, avance 2 casas para o sul, depois mais 3 casas para o oeste, mais 6 casas para o sul e mais 4 casas para o leste. Então, vocês vão olhar aqui a rosa dos ventos e vão saber qual a direção você tem que seguir. Até chegar essa setinha aqui, ó. Qual foi o percurso que ele andou. Próxima atividade é a página 77. Diz assim: use sua imaginação para desenhar um mapa do tesouro na imagem a seguir. Então, você vai criar aqui um mapa. Qual é o percurso que você quer fazer aqui? Aonde você quer desenhar que o ouro vai ficar escondido, certo? O tesouro pode ser várias coisas. Você pode criar o seu próprio tesouro. Aí diz assim: depois escreva o caminho feito para encontrar o tesouro usando a quantidade de passos como referência de distância e os pontos cardeais como referência de direção. Exemplo, 5 passos para o leste, 2 passos para o norte, etc. Como essa outra atividade aqui que a gente fez, certo? Parecido, vocês podem criar aqui, desenhar um mapa e depois vocês vão dizer quantos passos e qual a direção tem que seguir até chegar, certo, ao tesouro. E a 2 diz assim: a imagem a seguir mostra uma família passando o dia na praia, né? Todo mundo aqui, o sol está aqui desse lado aqui, né? Aí diz assim: de acordo com o que você estudou, encontre os erros na imagem a seguir, explique por que você os listou como errados, né? Quais são os erros? Será que essas sombras estão na posição correta, né? Então, vocês vão pensar se a sombra das pessoas, né? Das crianças, do guarda-chuva aqui, tudo, se tem alguma coisa estranha, se tem alguma coisa na posição errada, ok? B. Agora que você já descobriu os erros da imagem acima, desenhe as sombras na imagem abaixo de acordo com a posição em que o sol se encontra. Então, já disse aqui, né, que a sombra das coisas aqui de cima as sombras estão no lugar errado, né? E lembre-se sempre, as sombras das pessoas e dos objetos devem ser opostas à posição do sol, ou seja, devem estar todas para o lado esquerdo, né? As sombras, elas sempre ficam do lado oposto à fonte de luz, ou seja, a fonte de luz, no caso, vem do lado direito aí, que nós estamos vendo. Ok? Então, capricho na atividade. E eu espero vocês lá na minha aula do Meet, certo? Até lá!